Olá, eu sou Carlos Arantes Maia, sou empresário em São Paulo e daqui a pouco eu vou contar a minha história. Eu vim de uma família cristã, não praticante, que normal, como todos os brasileiros. Tenho mais 2 irmãos, pai presente, mãe. Então, uma família bem estruturada, nunca teve problemas, tinha sua renda média. Então, sempre tive tudo do básico, nada muito farto, mas tudo ali estável. E aí saí de Santarém com 15 anos, sou natural de Santarém, saí para Belém para estudar engenharia. E aí então comecei uma carreira de coragem e prepotência, digamos assim. Porque no final vou explicar como é que era, mas eu me achava o dono de tudo, porque eu sempre tive uma cognição muito boa, uma inteligência normal para aprender as coisas, essa sede de aprender. Então eu estudei engenharia, passei bem, né? Na primeira fase do vestibular eu fui o primeiro colocado, depois eu fui bem colocado também na segunda fase. E enfim, minha vida foi bem, digamos assim, facilitada. E eu resolvi prestar um concurso para Infraero, para controlador de voo, porque eu tinha um amigo que era desse ramo e vi que ele tinha uma vida bem de bastante sucesso, bem suficiente, digamos assim, com recursos. E aí eu perguntei como é que era e ele me explicou, e aí eu fiz esse concurso e passei, só que eu tinha que ir para São Paulo. E desde logo ali eu resolvi que eu ia, porque eu estava determinado, eu tinha coragem, e fui morar em São Paulo sozinho para estudar, e passei um ano lá, e depois a vaga não tinha mais para Belém, nem para Santarém, então eu tive que escolher em que cidade eu ia ficar. Assim, eu tinha ficado bem colocado no curso de formação, então pude escolher Rio de Janeiro, que era a única cidade onde eu tinha ainda para terminar meu curso de engenharia, que foi onde eu terminei engenharia lá. E logo ali eu vi também que não era aquilo ali que eu ia ficar fazendo a minha vida. Então eu resolvi dar um outro passo e fui atrás de trabalhar em uma empresa de engenharia e entrei num processo seletivo de algumas empresas. E em alguns deles eu passei, que foi o da Camargo Correia, que foi onde eu fui trabalhar. Foram 20 mil inscritos e apenas 20 trainees, mas eu consegui ser aprovado. E aí comecei uma carreira dentro da engenharia, que eu já estava formado. E também, já sabia que eu ia morar fora daquela cidade do Rio de Janeiro. E fui morar em Manaus, depois na África, depois Recife. Fui morar em vários lugares e tudo com a força do meu braço, que eu achava que eu era o cara. Eu fiz um outro concurso até na Infraero, só que dessa vez para Santarém, para retornar a Santarém, e acabei sendo chamado como único engenheiro do aeroporto de Santarém. Então voltei para a terra dos meus pais em 2012, 10 anos depois. E quando eu voltei, eu tive que dar um suporte para os meus pais. Meu pai adoeceu do coração, ele estava com um problema de coração, levei ele para São Paulo. E eu vou contar logo mais por que essa história se cruza, porque tudo tem um propósito, por que eu voltei, né? Apesar de eu estar indo numa carreira muito alavancada fora de Santarém, mas eu voltei também numa decisão até contraditória, porque eu voltei até para ganhar menos, então para ser menos remunerado, para ficar numa cidade que eu sabia que de repente eu teria menos crescimento, mas eu voltei, resolvi voltar, e aí fui a São Paulo levar meu pai para tratamento, voltei, e aí conheci minha esposa amada, Lidiana, nas qual nós estamos 10 anos, mais de 10 anos juntos. E aí nós temos uma filha, tivemos uma filha que é a Bianca, né? Ela está aí com 9 anos. Então, a minha vida foi fluindo, foi acontecendo, abri minha empresa, fui crescendo, mas em 2018 meu pai adoeceu novamente e aí a gente teve que ir com ele para São Paulo de novo, meus irmãos já se mobilizaram. E quando eu estava lá, resolvendo coisas a trabalho, que eu estava com muito sucesso, os negócios crescendo, eu e minha esposa já éramos sócios,
E aí eu tive um sonho que meu pai ia falecer no dia 25 de janeiro. Assim, o sonho foi uns 10 dias antes e eu vi aquilo muito real, apesar de eu não ter crenças assim muito fortes, mas eu vi que aquilo ali era muito real e realmente aconteceu. E aquilo ali chocou minha vida, porque sempre fui muito cético, né? Muito na força do braço, na inteligência. E como é que eu sabia de uma coisa futura e que de fato aconteceu no dia, no horário que eu tinha sonhado ali, né? Que eu tinha visto aquilo ali, e eu não entendi aquilo ali e comecei a querer buscar resposta, porque aquilo chocou minha vida. Meu pai era muito próximo, muito presente, foi a maior tragédia assim da minha vida, né? A maior perda que eu já tive. Então aquilo ali ficou na minha cabeça. Procurei alguns livros de orientação, essas coisas assim, mas não fechou o ciclo. Então aquilo ali foi ficando na minha cabeça, mas eu continuei a trabalhar, falei, vou na força do meu braço, porque eu consigo, eu sou o cara, digamos assim. E aí fui continuando, abrindo, né, novas empresas, novos negócios, e a vida fluindo. Dei assistência para minha mãe enquanto ela se tornou viúva, e aí a gente foi continuando a vida. Foi no começo de 2020, e quando veio março de 2020, a pandemia fechou tudo. Mas enfim, eu pensei também que eu já tinha resolvido coisas diferentes e ali eu ia conseguir. E de fato a gente foi levando, mas junto com essa pandemia, quando tudo estava fechado, um dia eu fui abrir a porta do meu apartamento e tinha uma Bíblia lá na porta do meu apartamento. E aí eu olhei aquilo ali e falei, vou começar a ler, de repente isso aqui me faça bem. E comecei a ler ali diariamente, e sem eu saber, eu estava começando a criar uma intimidade com Deus. Comecei a ver, comecei a achar. E ali eu vi que eu tinha essa resposta que eu tanto procurava. Eu falei, aqui eu vi que tem base para essa resposta. E eu descobri que a gente tem esse manual, esse livro que a gente pode consultar a qualquer momento e aí ter essa intimidade com Deus. E de lá para cá, eu me converti, né? Minha vida só tem melhorado e eu vi que eu tinha uma pessoa, né? Um Deus muito forte ali que eu podia compartilhar, que eu não estava sozinho e que não era com a força do meu braço, era com Ele. Então, tenho colocado Ele em primeiro lugar, junto com a minha família, né? A gente tem se aproximado muito de Deus dali e tem transformado a minha vida completamente, porque eu descobri que tem uma outra vida, né? Que não é uma vida solitária, é uma vida com Deus, com um propósito, que tudo está no seu... Eu achava que antes Deus estava lá na igreja e na nossa empresa a gente estava sozinho no nosso estudo, na nossa vida, mas não é, né? Deus está com a gente o tempo todo, está na nossa empresa. Não existe cristão de igreja na minha visão, não tem como eu achava que era assim. Então eu era uma pessoa que achava que Deus ali, a gente ligava um botão ali na igreja na hora ali de falar com Deus e depois desligava um botão e dizia, não, Deus, deixa os negócios comigo que eu resolvo, você resolve lá na igreja, tá? Quando eu precisar eu te chamo. E não é assim, né? De fato eu tenho me aproximado muito, a gente tem feito coisas maravilhosas com Deus, tanto dentro dos nossos negócios, na nossa família, no nosso dia a dia, tudo está com Ele. Então nossa vida só tem melhorado porque a presença dEle, a gente sente a presença dEle em todos os dias, em todos os momentos, e isso tem feito muito bem, porque de fato a minha vida nunca foi difícil, nunca teve um trauma. Então falar de Deus para mim era uma coisa assim que tipo, não me chocava, porque eu não tinha um problema muito para resolver assim. Então parece que Ele me chamou naquele fato da morte do meu pai para mostrar que ele podia estar comigo. E então, como eu descobri essa intimidade com Deus também, a gente acaba descobrindo o nosso propósito. E era uma coisa até que eu tinha restrição de empreender em casal. Hoje eu empreendo com a minha esposa. A gente tem uma marca de moda que teve alcance nacional e internacional, que chama Usiverse. Nós já exportamos para 8 países. Então, além disso, a gente vê que o nosso chamado está em não só prosperar muita gente que trabalha com a gente, que está ali na nossa empresa, mas também eu descobri que eu posso ajudar muitos empresários a crescer, porque o nosso e-commerce vende bastante, é referência nacional como e-commerce de moda. Então eu tenho ajudado pessoas que querem crescer suas empresas, pessoas que querem vender no digital, que estão
prosperando muito. Então a gente vê que o nosso propósito aqui não é só para a gente, né? Se a gente Deus deu um negócio para a gente é mordomo daquilo, a gente está cuidando desse negócio. Para quê? Para que se cumpra o propósito dele aqui na Terra. Não para a gente só, para a gente ter benefício. Mas claro que a gente tem que viver o melhor desse mundo. Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e é abundante. Ele nos deu vida em abundância. Então não é para que a gente tenha escassez, é para que a gente tenha abundância, mas a gente também tenha abundância na vida dos outros, que a gente multiplique. Então isso que eu faço, de multiplicar na vida dos outros, eu e minha esposa, nós fazemos muito isso, a gente então vive essa comunhão com Deus para que a gente leve para outras pessoas. Então hoje a gente, com a nossa marca que chama Use Vértice, a gente tem ajudado muitas pessoas e eu também, como gestor, como consultor aí para essas empresas, a gente tem ajudado bastante para que eles cresçam. Então, mais do que ser engenheiro, como eu já fui, a gente é um instrumento de Deus. Eu digo que a gente está engenheiro, está gestor, empresário, mas com esse propósito maior. E isso somente da intimidade, de buscar Deus, que a gente consegue ter essa noção de que a gente tem esse propósito maior, independente de que se a gente está como controlador de voo, como engenheiro, piloto, gestor de uma empresa ou trabalhando como CLT, mas que a gente tem esse propósito por trás da gente. Isso sim que é importante, estar com Ele. Quando eu sinto a presença de Deus todos os dias, isso é maravilhoso. Então, eu queria te convidar a sempre buscar essa intimidade com Ele, fazer tudo junto com Ele, porque Ele está esperando você também para fazer as coisas com você. Ele quer essa intimidade com você. Ele só está te esperando você chamá-lo para ser íntimo seu, para ser um amigo seu.